Agora são 2h49, estamos de volta com Conexão Futura. E nessa entrada nós vamos falar das famosas armadilhas de contrato. O contrato é a forma mais segura de formalizar um acordo. É bom para todos os lados, porque um contrato assinado constitui prova física caso haja qualquer problema entre as partes envolvidas no negócio. Em alguns contratos existem cláusulas que acabam dando muita dor de cabeça. Sabe aquela cláusulazinha com uma letrinha bem pequena, que a princípio você nem dá muita atenção, mas que faz uma diferença e tanta, e que na hora que surge você menos espera? Pois é, exatamente sobre essas e outras armadilhas contratuais é que a gente vai falar no programa de hoje. E sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio o advogado e desembargador Luiz Gouveia. Luiz, muito obrigada pela sua presença aqui no Conexão Futura. Luiz, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter na hora de assinar um contrato? Eu tenho para mim que o cuidado específico é saber exatamente o que se pretende contratar. Saber qual é o objetivo central do contrato e a pessoa observar se isso está redigido com clareza absoluta para que não se tenha confusão no futuro de dizer, não foi isso que eu queria com esse contrato. Eu queria somente aquilo, eu queria mais aquilo outro, né? Esse objetivo principal do contrato tem que estar em linguagem muito clara, muito simples e muito acessível a qualquer pessoa. É uma linguagem que nem todo mundo conhece, né? E, Luiz, existem armadilhas que são comuns a todos os tipos de contrato? De toda forma, quem contrata de má fé sempre procura querer tirar algum tipo de vantagem, inserindo aqui e acolá uma cláusula diferente daquela do que se convencionou, do que se falou precedentemente. Por exemplo, geralmente, multas. Calcula-se uma multa para o descumprimento de uma obrigação e essa obrigação não está muito clara. O que eu devo fazer, o que eu devo deixar de fazer, e se eu não fizer ou se eu fizer, pode incidir uma multa pela qual eu não esperava. E essas cláusulas são possíveis de ser negociadas? A gente pode mudar alguma cláusula em algum contrato? Sim, na maior parte dos casos nós podemos e devemos negociar qualquer cláusula contratual, porque afinal de contas o contrato nada mais é do que a prevenção de direitos e obrigações. Quais são os meus direitos, quais são os meus deveres em face do meu contratante, não é? Então, sempre que possível, eu vou querer tornar essas soluções mais confortáveis para mim. Mas eu tenho na outra ponta o contratante que pode não convir a ele determinadas questões que eu queira inserir no contrato. Então, nasce aí a negociação. É importante também ter um advogado de confiança para acompanhar essa negociação, acompanhar a assinatura de um contrato? Eu acho fundamental. Eu diria a você que se eu não fosse advogado, eu não faria nada, absolutamente nada, sem consultar um advogado. Porque o mundo moderno envolve tantas complexidades no dia de hoje que eu não acho aconselhável, dependendo da natureza e dos objetivos desse contrato, o que eu efetivamente espero, e eu não posso abrir mão daquela expectativa, eu não faria um contrato sem me aconselhar com um advogado. Agora, também guardar cópia, o documento original é importante, né? Fundamental, imagina, porque amanhã ou depois um contrato extraviado, nós não sabemos exatamente com o que nós nos obrigamos, né? E, Luiz, qual o setor da nossa economia, o setor de negócios, que é campeão e que lidera as reclamações em relação aos contratos? De modo geral, eu tomaria muito cuidado com os chamados contratos de adesão. São esses contratos em que eles já vêm prontos e o contratante nos põe em cima da mesa com uma caneta, ou assina ou não assina. Por exemplo, essas grandes prestadoras de serviços de telefonia, contratos bancários também, de abertura de conta corrente. Esses contratos, você dificilmente consegue negociar com o banco, por exemplo, uma taxa de remuneração para o saldo da sua conta corrente. Isso os bancos não fazem mais no país, isso não existe mais. Então não se consegue negociar nestes aspectos aí. E é preciso ter cuidado porque, eventualmente, está lá inserida uma cláusula que pode ser altamente prejudicial em meio ao desenvolvimento desse contrato. É claro que nós temos hoje um Código de Defesa do Consumidor no país, vigente no país, que é dos mais avançados do mundo. Podemos, nós brasileiros, comemorar esse fato, e a Justiça está aí para anular uma cláusula chamada leonina, que queira
o contratante levar muita vantagem sobre os nossos direitos. E, por exemplo, os negócios que são fechados, a gente chama de acordo verbal, esses negócios também são válidos como contrato? Eles se enquadram, por exemplo, como o senhor colocou agora, na questão do direito do consumidor, quando ele é quebrado? Claro, imagina, o exemplo maior de contrato verbal, o contrato de transporte. Quando nós pegamos um ônibus para ir para casa ou para o trabalho, um metrô, nós estamos fazendo um contrato verbal, na verdade, ali, onde o transportador se obriga a me levar ao destino absolutamente incólume, ou seja, sem ferimentos, sem lesões, sem nenhum tipo de problema dentro do meio de transporte. Luiz, você falou da presença de um advogado, que é um fator importante, né? Você sempre ter cópia dos documentos. Que outras dicas você pode dar, então, para quem está prestes a assinar um contrato, está pensando em fazer um negócio? Eu diria mais um aspecto que me parece muito relevante, que é a questão de saber qual é o foro em que aquele contrato pode ser objeto de discussão. Porque às vezes nós fazemos um contrato para uma determinada finalidade, que eu faço um contrato que mora no Rio de Janeiro. Então, contrato com alguém que mora também no Rio de Janeiro e lá vem o foro de eleição para a discussão das normas daquele contrato. O Estado de São Paulo, por exemplo, que é extremamente desconfortável. Se já é difícil para nós elegermos um advogado na sede do nosso domicílio, imagina ter que procurar um advogado em São Paulo, por exemplo, onde a gente não tem conhecimentos adequados. Agora, ler o contrato inteiro também é fundamental, né? Eu acho. Pode ser cansativo, entediante, muitas vezes, mas eu acho fundamental porque, eventualmente, ali você vai detectar alguma coisa que não forma com o seu interesse. Por exemplo, Luiz, as renovações automáticas, que é o caso, por exemplo, do contrato de aluguel. A gente tem que tomar cuidado com isso? Qual é a atenção que as pessoas devem ter com contratos que propõem essa renovação automática? Pois é, a renovação automática, né, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ela acontece independentemente de uma nova manifestação, de um novo documento, de um contrato complementar. Então, se eu só quero, por exemplo, no caso da locação que você citou, ocupar o imóvel durante 30 meses, eu tenho que verificar lá se, uma vez vencido o prazo, se eu não vou ficar obrigado a mais